Esse é um Capsule e nós vamos falar agora sobre a explosão que teve lá em frente ao STF, que, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior que eu fiz sobre isso, evidentemente que isso vai ser usado para perseguição à direita, né? É lógico que vai ser usado. A PF já abriu investigação sobre essa explosão e o inquérito será enviado ao Alexandre de Moraes. Quem imaginaria outra coisa, não é mesmo? E também já tem gente querendo vender a ideia que as explosões na Praça dos Três Poderes enterram as chances de anistia aos acusados pelo 8 de janeiro. Ou seja, esse palhaço conseguiu exatamente tudo que a esquerda queria neste momento. Conseguiu um motivo para acabar com a comemoração da direita, a direita sendo reconhecida novamente, né, nas eleições de prefeito de 2024, na eleição do Trump lá nos Estados Unidos, a direita voltando a ser vista como uma alternativa política, que é isso que a gente é, não tem outra coisa, ninguém está querendo destruir o Brasil, destruir o STF, não, a gente quer ser reconhecido como uma visão política adequada, não somos golpistas, não somos nada. O cara conseguiu estragar essa festa nossa e ainda piorar a situação de todos os acusados pelo 8 de janeiro. Parabéns ao idiota. Essa notícia foi sugerida por entidade que habita a barba do Peter, se o Peter tivesse comunicado à polícia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Polícia Federal abriu investigação sobre as explosões na frente do STF e, lógico, o inquérito ficará com Alexandre de Moraes. É importante ressaltar que teve danos materiais mínimos, o que teve principalmente foi a morte do próprio terrorista que fez esse atentado e a destruição do carro dele. Mas é lógico que isso daí dá margem a um monte de especulação. A imprensa esquerdista brasileira já está fazendo a festa com isso. Tá vendo? Não pode deixar esse pessoal bolsonarista porque eles fazem ataques e coisa e tal, sendo que, como eu expliquei no meu vídeo de mais cedo hoje, o cara era contra Bolsonaro. Achava que Bolsonaro foi um frouxo, que Bolsonaro tinha que ter dado golpe, que Bolsonaro sei lá o quê, pediu para o Bolsonaro se afastar da vida política, o Bolsonaro e o Lula. Ou seja, o cara, ao contrário, é um extremista do centro, é um extremista do pessoal ali da terceira via, né, que está se vendo cada vez... olha só, não é nem uma coincidência isso, tá? Porque é o que eu falo para vocês. Por que esse pessoal do centro, da terceira via, está se sentindo atacado agora? Porque, de novo, com a vitória do Trump e a vitória do Bolsonaro nas eleições municipais aqui no Brasil, a vitória da direita nas eleições municipais, ficou cada vez mais claro que há uma corrente política à direita e que isso justifica Bolsonaro. Bolsonaro representa uma visão política brasileira legítima, tal como Trump representa essa mesma visão lá nos Estados Unidos. É uma visão anti-estatal, uma visão que prega a diminuição do Estado. Ninguém quer derrubar o Estado de hoje para amanhã, mas diminuir o tamanho do Estado é uma coisa razoável, é uma proposta política razoável que deve ser encarada por todos os motivos que eu já expliquei aqui, né? O Estado está se tornando cada vez mais ineficiente, começa a ser visto pela população cada vez mais como uma coisa que atrapalha, não que ajuda, ninguém quer ajuda do Estado, porque o Estado só atrapalha. Então é a hora do Estado diminuir de tamanho, e eu particularmente acho que tem que diminuir muito de tamanho, né? Mas, de novo, ninguém quer revolução, ninguém quer quebra-quebra, matar pessoas do Estado, ninguém quer isso. A gente quer um processo político de diminuição do tamanho do Estado. Aí vem o pateta da terceira via, que é o cara que Bolsonaro é frouxo, que não sei o que é lá, que nem Lula nem Bolsonaro, a gente já mostrou as mensagens dele hoje cedo. E esse cara, o que está acontecendo com ele? Ele está se sentindo oprimido. Por quê? Porque ele apostou numa terceira via que agora a gente está vendo que não existe mais. Foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Não teve terceira via, não tem terceira via. É a visão de quem quer crescer o Estado, que é a esquerda, contra a visão de quem quer diminuir o Estado, que é a direita. São as duas visões que a gente tem hoje em dia, principais, né? Ah, mas a esquerda tem a ideia, a questão de identitarismo, de identidade de gênero e não sei o que lá, e não sei o que lá, tem um monte de coisa. Por que todas essas coisas? Porque são coisas que eles veem como úteis para o Estado fazer. O que a esquerda quer, em última análise, é crescer o tamanho do Estado. A direita quer diminuir o tamanho do Estado, diminuir imposto, liberalizar a economia e privatizar estatais. É o outro caminho. São ambos caminhos legítimos. Ninguém quer golpe, ou pelo menos a direita não quer golpe. A esquerda eu não sei não, tá? A esquerda eu tenho medo ainda em 2026 o que vai acontecer.
Mas esse tipo de coisa, evidentemente, a imprensa vai usar contra os bolsonaristas, contra a direita. Vão dizer, olha, o risco do 8 de janeiro, não porque lá nos Estados Unidos a coisa acalmou, mas aqui no Brasil não acalmou, não, aqui continua o pessoal fazendo loucura. E o pior é o seguinte, o cara é mesmo um maluco, porque não tem lógica, não tinha ninguém apoiando isso, ninguém falando em fazer atentado, esse tipo de coisa. Isso é uma besteira que surgiu na cabeça do sujeito, né? E aí o sujeito me faz essa merda. Daqui a pouco vai ter gente dizendo que ele é infiltrado. Não, não é infiltrado, é só você ver o histórico do cara. O cara realmente participava de grupos, ele era terceira via, ele não era bolsonarista, ele era terceira via da direita, aquele pessoal que quer uma alternativa, que não quer Bolsonaro nem Lula. Não sei se era Marsalete, se era Moretti, que tipo de terceira via, se era Caiadete, não sei qual a terceira via que ele queria, mas ele não queria Bolsonaro. Então, ou seja, o problema é que isso vai ser usado pela imprensa contra Bolsonaro e vai ser usado pelo STF também. Lembra, o STF marcou agora para o dia 27 de novembro o julgamento do que eles estão chamando de regulamentação das mídias, que é uma coisa absurda. Não tem como. O STF não é para regular, cara. Quem tem que fazer regulamentação é o Congresso. O STF não pode legislar. Mas aí eles vão usar esse exemplo agora para dizer, não, tá vendo aí? Olha a importância de legislar. Mesmo que você considere que esse cara é um maluco, que não tem nada a ver com Bolsonaro, que não tem nada a ver com a direita, mas é um cara que se matou numa tentativa absurda. Temos que regulamentar a rede para evitar, até para a segurança das pessoas da direita que ficam iludidas com essa ideia de que tem que ter um golpe, de que tem que resolver o STF de alguma forma. E eu já falei para vocês, a coisa está sendo resolvida, a coisa está caminhando para resolver, ninguém precisa tomar atitudes absurdas. Ah, pode ser que em 2026 a gente ainda não consiga voltar à presidência? Pode ser que o STF mantenha a inelegibilidade do Bolsonaro. Eu acho um absurdo isso, mas não tem problema. O caminho é claro. Cada dia que passa tem mais gente na direita, menos gente na esquerda. Se o Bolsonaro não voltar em 2026, ele volta em 2030, ele volta em 2034, ele volta em algum momento. A direita vai continuar crescendo no Brasil, a pressão pela diminuição do Estado vai continuar crescendo no Brasil. Esse negócio de achar que revolução é solução, que vamos explodir o STF, que isso vai resolver alguma coisa, é só isso, uma ilusão idiota. Até porque, lembra, se for pelo uso da força, o governo tem muito mais força que a gente, é o que eu falo sempre para os libertários. Libertário tem que usar o caminho do argumento, o caminho das ideias. É um caminho muito mais tortuoso, é um caminho que leva muito mais tempo. Não vamos resolver nada amanhã, nada será resolvido amanhã, pode ter certeza. O caminho da força, o governo, os socialistas, sempre tem mais força, porque eles são justamente a favor do uso da força contra o povo, né? Então, é uma besteira sobre qualquer aspecto que você veja isso. Vai cair com o Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes vai fazer com isso? Vai achar um monte de motivo para censurar a rede social, para perseguir mais gente da direita. Qualquer um que entrou em contato com esse cara aí, sem querer ou de propósito, ou participou do mesmo grupo que ele participava, se preparem, meu amigo. O STF vai investigar todo mundo. Agora tem motivo para investigar todo mundo que estava nos grupos que esse mané estava. Eu não lembro se ele está em algum grupo meu, não sei. Eu não reconheço o cara, não sei quem é o cara, mas olha só o risco que isso traz para um monte de gente na direita de entrar nesse inquérito, de ser investigado, de sofrer mais violência, aumento da chance de censura das redes no dia 27. E, de novo, o cara não é infiltrado, não. Eu concordo, o que o cara fez foi tudo de bom para a esquerda. É quase como se fosse, porque dá a impressão de que era um cara que foi colocado aqui para fazer isso, para ajudar a esquerda. Mas não é, não tem como ser. Né? É de direita mesmo, o cara, infelizmente. É de direita a terceira via, mas é de direita, né? Aqui, ó. Explosões na Praça dos Três Poderes encerram chances de anistia a acusado pelo 8 de janeiro. Percebe o tamanho do problema? Eu não acho que encerram as chances, não, tá? Eu acho que isso daqui é o jornalista querendo ver o lado dele também. Por que não encerram as chances? Porque justamente esse cara não tinha nada a ver com o 8 de janeiro, não tinha nada a ver com nada. Esse cara é mais um maluco que queria intervenção militar e coisa e tal. Outro maluco no final das contas, mas vai piorar a situação, certamente vai piorar a situação, certamente deu argumento para o outro lado agora. Todo o argumento era baseado de que não, o pessoal do 8 de janeiro não queria golpe, foi lá, né, foi uma manifestação que deu errado e coisa e tal. E agora, com esse pateta fazendo essa idiotice, agora sim a gente está ferrado, vai ser muito mais difícil realmente aprovar a anistia dos 8 de janeiro, do pessoal do 8 de janeiro. Não estou dizendo que se torne impossível, não estou dizendo isso. O jornalista aqui que está dizendo isso. Aqui, ó, tem gente aqui dizendo, ó, bolsonaristas falam em enterro da anistia após explosões na Praça dos Três Poderes. Eu não sei que bolsonarista está falando isso, eu não vi bolsonarista nenhum falando isso. Mas certamente piorou a situação, certamente dificultou a situação da anistia para o pessoal do dia 8 de janeiro e até do próprio Bolsonaro por extensão.
né? Um absurdo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse caso aqui foi claramente um caso isolado, que não tinha nada a ver com nada, mas, de novo, vai ser usado por tudo que a esquerda queria, que é censura das redes sociais, que é penalização do bolsonarismo. Lembra aquilo que eu falei para vocês? A esquerda estava desatordoada, estava atordoada com o resultado das eleições. Perdeu a eleição de prefeitos aqui do Brasil, o Trump voltou nos Estados Unidos, o pessoal estava atordoado, estava procurando não onde que nós erramos a conquistar corações e mentes e coisa e tal. E o que eu falei para vocês? Eles iam acabar chegando à conclusão de que tem que censurar mais as redes sociais e perseguir mais os bolsonaristas. Esse caso aqui deu tudo o que eles queriam. Tudo que eles precisavam para chegar nessa conclusão veio com isso daqui. Agora vai ser esse o foco. O foco deles vai ser censurar a rede social, perseguir bolsonarista. Vai ser complicado. A gente perdeu a guerra? Não, não perdemos. Gente, a gente está ganhando essa guerra. Estamos ganhando essa guerra com tudo isso. Com todas essas merdas, com todo esse autoritarismo do STF, com todo esse autoritarismo do governo, estamos ganhando essa guerra, porque a guerra que importa de verdade é pelo coração e mente das pessoas. O problema é que isso daqui atrapalha, isso daqui é um passo para trás. Não perdemos a guerra, mas perdemos uma batalha, pode ter certeza que sim. É que eu falo para vocês, o pessoal está achando que a censura das redes vai fazer o povo voltar a amar a esquerda. Não vai continuar a mesma bosta, se não piorar no final das contas. Mas vai ser um saco para todo mundo. Para quem vive das redes como eu, vai ser uma coisa complicada. Para um monte de gente vai ser coisa complicada esse negócio de censura das redes, né? Enfim, um tiro no pé enorme que foi dado aqui. E, de novo, eu quero ressaltar, esse cara era da turma da isentosfera, era da turma da terceira via, não era bolsonarista, ele não queria Bolsonaro, ele queria a terceira via. Olha o tamanho de problema que esse pessoal está gerando. Eu já falei para vocês, militares não resolvem problema nenhum, usar força não resolve problema nenhum. A nossa arma é a ideia, é o argumento. Cara, a gente tem todas as armas para ganhar. É demorado? Vai levar tempo? Vai levar tempo, concordo. Mas a gente vai ganhar, não tem jeito. Se a gente conquistar corações e mentes da população, é isso que importa. O resto, esse pessoal não dura muito tempo no poder, né? Chega a ser engraçado que até para adiamento do pacote de gastos serviu o caso, né? O Lula estava pressionado que tinha que anunciar pacote de gastos e coisa e tal, e eu estou falando para vocês que o Lula não quer cortar gasto de nada, não quer anunciar pacote de gasto de nada. Agora aqui, ó, após explosões na Praça dos Três Poderes, pacote de corte de gasto só será anunciado depois do G20. Até para isso, a esquerda está usando essa explosão lá no STF. Parabéns ao idiota. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.